sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se estou nervosa, estou um pedacinho nervosa por conta que a gente está a gravar numa parte onde é o telemóvel aqui, a estrada dos carros ali, os cafés ali, aqui atrás tem mais espaço para as pessoas passarem, porque onde a gente queria ir tinha muita gente e a gente tem de gravar sem máscara. Assim, tem gente ao redor, tá? Mas tipo, ainda tem a sua distância, então o melhor sítio para gravar agora, neste momento, é aqui. E a gente não tem muito tempo por conta que o nosso autocarro é daqui. Tá bem, daqui a meia hora por aí. O da Tânia às 6h20, não é? Eu também pelas 6h20. 6. E o meu é às 6h20, mas eu tenho às 6h10 também. E 6h15, ok, vai passar uma pessoa. Eu tenho às 6h30, 6h45. Vamos deixar as pessoas passarem, porque com vergonha. Um pedacinho para falar a verdade, mas como vocês podem ver no título, estão a ver? Passa muito. Mas não importa, vamos superar estas partes. E sim, quem se levanta um pedacinho, minha cabeça vai cortar, mas ok. Como vocês podem ver no título do vídeo, a gente vai fazer, você prefere o quê? Isto ou aquilo? Acho que é isto e aquilo, não é? Você prefere isto ou aquilo? E nós trouxemos opções, perguntas e nós temos de dizer o que nós preferimos. Esse ou aquele? Eu vou ver se as pequenas iam se sentar, senão eu tinha de arrastar a minha câmera. Minha câmera não, meu telemóvel. Oh não. Ih, estou entregando uma pizza. Saquei o telemóvel, tenho o telefone dela, precisamos do telefone dela, porque estou a gravar com o meu, então já. E eu acho que vou colocar o telemóvel, deixa eu ver. Ou mais longe, ou é mais perto, Tânia? Como é que se faz isto dos ângulos? Como? Ok. Eu acho que assim está melhor, na minha opinião. Mas antes do vídeo começar, não se esqueçam de passar lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok e subscrever o canal se vocês ainda não são inscritos também. Agradecia mesmo. Já deixem o vosso like, assim para não esquecerem, e já comentem vídeos que vocês querem que eu traga, então já. Estar sempre... Vamos começar neste caso, já estou aqui a ler, mas nem sequer disse que ia começar. Mas começaram? Estar sempre 10 minutos atrasado para tudo ou chegar sempre 20 minutos antes de todos. 20 minutos antes. Eu também escolhia 20 minutos antes, que a gente tinha uma coisa que é ser pontuais. Isso acho que ninguém nos tira isso também. Eu normalmente sempre chego mais cedo também, então era igual. Acho que era atrasada pior, na minha opinião. Chegar atrasada, nunca chego atrasada, sou mentirosa. Fazer xixi na calça, fazer xixi nas calças, sempre que alguém te cumprimentar, ou cagar nas calças sempre que for se despedir de alguém. What the fuck? Deixa eu pensar. Eu gosto. Depende, se Se eu vou me despedir aqui, eu vou-me embora. Olha, sabes, tu estás a ter despedido de alguém, mas ainda tens mas de... também posso cumprimentar também, eu me embora. Olha, não sei, não Eu faço acho nada que dos dois. depende. Assim, se fosse para ter de escolher aqui entre dois, eu acho que eu preferia fazer xixi e assim, pedacinho só também. Mas é que o cocô ia cheirar muito. E merece estar a falar disso, mas é verdade. Comer à mesa comida para o resto da sua vida. Comer à mesa? Comer a mesa? Está escrito comer à mesa, não é? Mesmo? Aí eu acabei de ler comer à mesa. Mas é pronto. Comer a mesma comida para o resto da sua vida ou nunca mais poder usar as redes sociais. Comer a mesma comida para o resto da minha vida. Batata frita. Eu ia dizer isso, se pudesse escolher a comida. Mas com batatas ou semelha, como vocês querem. Dá para fazer muita coisa, puré, batata frita, muita coisa. Que ninguém apareça no seu velório ou no seu casamento. Ai, também. Sim, o meu casamento. Vai vir a Agora, o meu casamento. uma parte muito importante. Não vai entender de certeza que eu não sei buscar um molho, mas ok. Viver no mundo real ou para sempre em uma realidade virtual em que todos os seus desejos são realizados? Viverias numa realidade virtual. Assim é difícil, mas eu acho que eu viveria na mesma no mundo real. Mas, por um lado, eu também viveria no coisa. Mas o problema é que eu não sei. Depende como é que ia ser esse mundo, estás a perceber? Exato, mas Se fosse assim, como agora, e pudesse realizar os meus desejos. Não consigo. Então, nem escolho a segunda e vou escolher a primeira. Ficar sozinho para o resto da vida ou estar sempre rodeado de gente insuportável. E já lido com pessoas insuportáveis ao meu redor, não falo da Tânia, falo do resto, desculpem lá, mas é verdade. Mentira, não falo dos meus fãs não, dos meus
amigos chegados também não, mas tenho algumas pessoas que me rodeiam que são simplesmente insuportáveis e fazem completamente tudo o que faço. Se eu digo assim, isso para mim é um pedacinho insuportável de algumas coisas. Diz que quer isto, a pessoa vai lá e compra. Diz que quer isto, a pessoa vai lá e compra. Diz que quer isto, a pessoa vai lá e também descosta, só para ser igual ou para fazer isso melhor. Então isso desbloqueou-me. Estou arrepiada outra vez. Mas é assim, tem coisas que são insuportáveis e tem coisas que as pessoas dizem ser preciso. Então, eu conseguiria viver como só os insuportáveis ao meu redor. Porque já vivo, então. E claro, não refiro a vocês, meus queridos fãs, que vocês são fantásticos. Ter os poderes do Homem-Aranha ou do Super-Homem. Por mim, tanto faz. O Super-Homem. Também eu. Qual é Ser um vampiro ou um zumbi? Vampiro. Ai, também gostava de ser uma vampira. Ai, adoro! Estar com a roupa sempre dos tamanhos maiores ou dos tamanhos menores? Maiores. Eu acho que a seguir dava para pôr uma correia nas calças, dava para amarrar a camisola também. Menor não ia cabia. E menor nem sequer entrava, como é que eu ia entrar? Não entrava! Então acho que maior, também preferia maior. Encontrar o amor verdadeiro ou uma mala com 5 milhões de dólares. Não vou dizer dólares, mas não sei que dólares, mas pronto. Vamos fazer dólares. assim, já encontramos. Vamos Neste- encontrar a mala. Exato. Encontrar, não, eu já encontrei e depois ainda iria encontrar. Mas fogo, não sei. Qual é que tu escolherias, Tânia? Com que já está. Ai, a bomba! Do outra pescada Pode aqui, ser. que é para tu entenderes que tu tens de ser o amor da minha vida, mas tu não entendes, nem esqueci se vais ver a parte deste vídeo, mas ok. Eu encontrar o amor verdadeiro e esperar que ele tenha 5 milhões na conta dele, que é meu. Nunca mais precisar trabalhar ou nunca mais poder dormir. Trabalhar. Nunca mais poder trabalhar. Tipo, eu. Exato, nunca mais poder trabalhar, não é? Buguei! Eu preferia nunca mais trabalhar se eu tivesse dinheiro para me sustentar, claro. Isso também ia depender, não é? Nunca mais poder tomar. É refrigerante que se diz em português. Ah, então pronto. Isto podia estar português brasileiro. Não deve estar, mas pronto. Pode ser. Nunca mais poder tomar refrigerante ou só poder tomar refrigerante para o resto da vida. E também não beberia nunca mais. Pensamos sem gás. Ou então dava para sobreviver. E água. Imagina beber só o refrigerante e a água que tu precisas para viver. Sair sempre lindo em selfies ou tirar fotos maravilhosas de qualquer coisa. Sair sempre lindo em selfies. Desculpa lá, mas eu meto-me em primeiro. Comer macarrão cru ou arroz cru? Macarrão. Ai, mas ao mesmo tempo já não se morre hoje. Eu acho que eu também preferia comer macarrão cru para o resto da minha vida. Ser uma árvore ou morar em uma árvore para o resto da sua vida? Depende, se fosse uma daquelas casas bué tops das árvores, também não me importava. Ser uma árvore. Mas uma árvore, imagina, depois te corta. Morres. E transformam-te em papel. Encontrar um dinossauro, extraterrestre. Eu não sei dizer, mas Itzea, vamos dizer Itzea. E queria encontrar também um Itzea. Porque sabes, os dinossauros, sim, muito tamanho, me confundiam com qualquer coisa e me comiam na hora. Ter só um mamilo ou 2 umbigos? Depende. Se fosse assim, ninguém visse. Tem alguma cirurgia para tapar o umbigo? Olha. Ai, eu numa avispa bem grande, Tânia. Uma avispa não. Uma abelha com uma avispa é aquela ali bem pequena. Estamos no meio delas. Está atrás. Ai, tem uns pequenos aqui sentados. Pões a seguir ao. Ai, rasguei as minhas calças. Ainda estava gravando no resto. Não importa, agora vai ficar aí assim. Sei, eu acho que não me importava de ter só um mamilo. Não, como é que era? Mas também não me importava de ser 2 umbigos. Mas não sei, como eu gosto muito de mostrar a minha barriga, usar calças e tops. Eu acho. Olha, eu tinha de fazer uma cirurgia para
muito tapar esse umbigo. Isto também, não sei, acho que não me importava não de ter um mamilo, tá bem? Essa é a minha resposta, e não me importava de ter um mamilo. Assim, preciso que vocês comentem. Exato, eu preciso que vocês comentem se vocês querem mais ou não e com mais pessoal. Neste momento tenho a Tânia. Mais pessoal, há minhas amigas, a Diana, a Vitória também. E pronto, não sei quem é que pode fazer. Uma abelha, tem uma vespa. Não, Tânia. Estamos mesmo aqui, não sei Tem uma vespa. Ai. Aquilo é uma abelha. Aquele é uma abelha. E aqui? Não, calma. Nós estamos numa parte onde está cheio de vespas. Grava. Como é que eu vim buscar se tem uma vespa mesmo aqui no trapéu? Faz assim. Ai, e agora como é que sai daqui? Está cheio, está mesmo cheio. Mas nem sei, eu vou gravar para vocês verem. Já vou pôr aqui um trecho. Ai, Alexandrina. Tânia, porque eu até... Ok, nós vamos terminar. Eu vou terminar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês subscrevam muito ao canal. Passem nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque isso é super importante. E comentem vídeos que vocês querem que eu traga, porque a gente tem que se levantar daqui, porque está cheio de vespas. Eu espero que não seja. Ai, tem uma abelha atrás do telemóvel. Tchau, e até o próximo vídeo. E estes pequenos estão sempre acompanhando. Diz tchau, Tânia!